convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 até o 6. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. O tema de hoje é a obediência à palavra de Deus. De vez em quando tem um grupo de religiosos, e isso acontece em qualquer igreja, não é uma especificamente, em qualquer uma, de que eles têm aquela ideia de que nós devemos reescrever a palavra de Deus, reinterpretar, fazer isso nos moldes dos nossos dias. Aquilo que, por exemplo, é permitido hoje em dia e que antigamente não era permitido, isso nós podemos começar a mudar. Então, reinventar a igreja. Ou então, muitos falam assim: estamos em constante reforma da igreja, sempre reformando. Essas ideias, elas sempre têm um norte principal na palavra humana, na tradição humana, naquilo que a cultura humana diz, e muitas, se não na maioria das vezes, quer isso tudo se sobrepor à palavra de Deus. Mas nós não vamos poder reinventar a igreja. Nós não vamos poder reescrever a Bíblia. Nós não vamos poder reestudar a palavra de Deus para ver o que ela diz ao povo de hoje. Isso até pode ser feito, mas nos moldes culturais e de costumes do povo. Se antigamente era pecado, hoje também é pecado. Então veja que nós não temos que ficar mexendo na palavra de Deus. Ela está aí, ela é completa. Quem precisa se adaptar é a nossa cultura, são as nossas pessoas, é a nossa igreja, é a nossa palavra, o nosso costume. Somos nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. E nunca a palavra de Deus se adaptar a nós e os nossos costumes. Até parece que esse texto foi escrito em nossos dias, mas não foi. Foi lá no tempo do apóstolo Paulo. E ele está argumentando aqui nesse texto que eles precisam primeiro obedecer a Deus, obedecer à palavra de Deus, e não querer criar uma palavra mais ou menos parecido com a palavra de Deus, ou até querer colocar os costumes locais acima da palavra de Deus. Que eles precisam seguir aquilo que Deus coloca, porque o costume deles era fazer o que eles queriam, não importando o que Deus falava. Deus deu os mandamentos e eles obedeciam uma parte, e a outra parte eles não queriam obedecer, porque na cultura da época não ficava isso muito bem. Aquela época já era assim. Nos dias de hoje também é assim. Vira e mexe, em qualquer época do mundo, que o mundo existe, sempre vai ter aquele grupo de religiosos, isso que é o pior ainda, estão dentro da igreja. E dentro da igreja eles querem mudar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus faça aquilo que eles querem e aprove o que eles querem, os seus costumes, enquanto que deveria ser totalmente diferente. E ainda tinha mais. Naquela época, o apóstolo está também reclamando com eles, porque eles queriam castigar pessoas que eram desobedientes à ideia deles. E o apóstolo Paulo então responde para eles: no momento que vocês são obedientes a Deus, aí sim nós vamos tratar de castigar os desobedientes.
Esse trocadilho desta frase é muito importante para nós também. Nós temos que tomar um certo cuidado para não querer achar só o erro dos outros. Nós também temos erros, mas aquilo que nós fazemos muitas vezes é deixado de lado e só reparado naquilo que os outros fazem. Então, como nós temos a coragem de ficar julgando o nosso semelhante se nós também temos problemas? Esse é um ponto que o apóstolo Paulo está tratando com os coríntios e esse é um ponto que existe também nos dias de hoje. O remédio para tudo isso chama-se arrependimento verdadeiro, humildade verdadeira. Saber-se que cada um de nós somos pecadores. Não temos aquela bondade imaginária que muitos estão pensando. Nós todos somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Uns precisam mais, outros precisam menos, mas todos precisam. Por isso que é importante dizer, vamos obedecer à palavra de Deus, vamos ficar naquilo que Deus nos ensina e o resto vamos tentar levando. E se tem pessoas que estão pecando bastante, vamos orar. E se preciso, nós também podemos falar, não tem problema, mas cuidado com as condenações. Cuidado com aquilo que se olha só para os outros e não se olha para si mesmo. E o apóstolo Paulo vem apontando Cristo todo o tempo, esta é a solução. A solução nossa também é Cristo. Através de Cristo nós temos o perdão, a vida e a salvação. Então vamos ficar juntos com Cristo e não juntos com aquele julgamento cultural e querer mudar as coisas para que a palavra de Deus se adeque àquilo que as pessoas estão pensando. Ficar firme junto com Deus é obedecer aquilo que Deus nos coloca e assim fazendo a vontade de Deus através de Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso conosco e o Senhor sempre nos ajuda a voltarmos atrás, a nos arrepender, pedir o perdão e o Senhor nos dá o perdão de Cristo. Ajude-nos para nós mudarmos a nós mesmos e pararmos de ficar olhando tanto assim para o nosso semelhante. Se ele precisa de ajuda, sim, ajude-nos a estar lá junto com todos e orarmos também por essas pessoas. Mas, primeiro, venha nos ajudar a sermos bons aqui na terra, arrependidos e humildes. Em nome de Jesus. Amém.